Joe Slovak, passando aqui mais uma vez para fazer algumas considerações sobre uma situação bem bacana que o Jackson nos trouxe, tá? CSN Mineração, CMIN3, já coloquei aqui no Fundamentos. O Jackson havia perguntado, e depois eu vou colocar essa resposta, formalizar essa resposta por escrito, lá na seção de comentários do KiwiFi, usem aquela seção, mas ele havia perguntado lá, em suma, se haveria precedência de fatores, ou seja, se a gente deve priorizar o PL para nos dar aquele embasamento de realmente comprar, ou se a gente toma por embasamento o retorno ao capital investido, que é o ROIC, por exemplo, os dividendos. Não há uma receita de bolo, não há uma precedência estabelecida, tá? O que há é uma precedência de tipos de indicadores. Nós temos dois tipos de indicadores, são os indicadores operacionais, aqueles indicadores de desempenho, como aquela máquina de gerar dinheiro que a empresa está rodando, tá? E nestes daí nós temos as margens de lucro, o retorno sobre o capital investido, que é o ROIC, também temos o ROI, a questão do endividamento, se aquela máquina para rodar ali e gerar lucros não está tão pesada, ou seja, endividada. Então nós avaliamos primeiro esses dados operacionais, depois os dados de preço, como o PL e o P sobre VP. Bom, é bem dito na análise fundamentalista que a análise fundamentalista é bem mais uma arte de balancear estes fatores do que uma técnica, tá? Isto porque vários fundamentalistas, eles costumam ver as coisas de forma diferente. Por exemplo, um bastante conhecido nos Estados Unidos, que é o Peter Lynch, tá? É dono de fundo, tem fundo de investimento bilionário. Peter Lynch gosta muito de observar o crescimento recente de uma empresa, tá? O quanto ela vem acelerando lá o seu crescimento. Nós falamos que na nossa jornada financeira nós temos uma fase de acumulação e uma fase de maturação. Nas empresas é da mesma forma, ela tem uma fase de maturação em que ela precisa crescer, ela deve crescer, quanto mais exponencialmente ela crescer, mais fácil ela vai chegar na fase de maturação, aquela fase em que ela já se expandiu o suficiente para ser autossustentável e inclusive remunerar adequadamente o acionista através de dividendos. Então há essa diferença entre autores. O Peter Lynch, por exemplo, visa muito empresas com bom crescimento recente. Há outros autores, por exemplo, o Décio Bazin, que tem um livro conhecidíssimo, que é o Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Décio Bazin disparadamente prioriza dividend yield, tá? Os dividendos acima de 6%, é o que ele preconiza lá. Esse livro dele é um livro já bastante antigo, mas muito interessante. Há outros, como por exemplo o Luiz Barsi, seu Luiz Barsi, ele prioriza muito indicadores operacionais, principalmente quando ele vê boas empresas com aqueles indicadores lá um pouco cambaleantes, mas que tem tudo para melhorar. Então ali ele muitas vezes compra pesado, visando ter um assento no conselho administrativo daquela companhia. E ele já passou por várias companhias dessa forma. Tá? Eternit, que é uma empresa que subiu bastante recentemente. No passado, o senhor Luiz Barsi já foi um dos maiores acionistas da Eternit. Enfim, dependendo dos objetivos, eles veem coisas diferentes. Alguns focam na fase de acumulação, outros na fase de maturação. Assim como é para nós, né? Nós temos a fase de acumulação, nós temos a fase de maturação, quando nós temos já capital suficiente para parar de se estressar com dinheiro e deixar aquele capital gerando renda passiva. Mas ao longo da nossa jornada lá na fase de acumulação, nós muitas vezes priorizamos o trading, porque tem um crescimento exponencial mais favorável, você pode crescer mais rápido. Enfim, há diferentes óticas entre os fundamentalistas, mas, de uma forma geral, o que nós precisamos é simplificar
este raciocínio nosso de avaliar uma empresa para uma situação bem prática, uma coisa mais prática, uma coisa mais de bom senso. Como assim? Quando você vai comprar uma empresa, por exemplo, digamos que o seu Joãozinho da sua esquina lá tem um supermercado já há alguns anos. E chegou para você a notícia que o seu João agora quer vender. E ele está vendendo barato e você tem dinheiro lá. Então você vai comprar? O indicador que chegou para você é um indicador de preço. Lhe disseram que está barato, tá? Mas como aquela máquina está funcionando? É emperrada? Tem muita dívida? Ou é uma máquina que está lá a todo vapor e vai te gerar muito dinheiro, tá? Então o barato é relativo. O indicador de preço ele é relativo. Ele depende do momento, ele depende dos indicadores operacionais. Claro que se uma empresa não está rodando bacana o suficiente para se destacar no meio dela, para vencer concorrentes, aquela empresa vai se tornar barata. Então você se pergunta, mas espera aí, seu João quer vender barato por quê? Há algo de errado com esse supermercado ou é realmente uma oportunidade? E para saber se é realmente uma oportunidade, você precisa entender como está aquela máquina. Você já sabe o preço, mas você precisa se a empresa é realmente uma máquina de fazer lucros. Então você vai para os indicadores operacionais, indicadores de desempenho, principalmente margem líquida. A margem líquida te diz muito sobre a empresa. Ela te diz se a empresa tem vantagem competitiva. Uma empresa que tem uma margem de lucro grande para trabalhar, ela tem margem competitiva. Ela pode trabalhar melhor do que as concorrentes, ela pode se tornar uma líder do setor dela. Então, esses indicadores operacionais, aqui sim tem uma precedência. Os indicadores de preço, que é o PL e o P sobre VP, eles são secundários nessa jogada. O que você deve focar são os indicadores operacionais. E aqui haverá aquelas pessoas que vão focar mais no crescimento recente, outras vão focar mais na margem de lucro e retorno, que é realmente como a máquina funciona, e outros se aquela empresa já está ali maturando, já está partindo para uma fase de maturação em que ela remunera adequadamente os acionistas através de dividendos. Então há objetivos diferentes para fases diferentes aqui nos indicadores operacionais. E vamos lá para o caso da Semin 3. Semin 3 você vê que chegou aí que o seu Joãozinho está vendendo a Semin 3 e está barata. Tá? O PL está bom, o PL em torno de 8 até 10 é um PL bem adequado, bem confortável para se comprar. Você vê que ela já até paga dividendos ao acionista. Mas um grande fator para você não aportar muito dinheiro inicialmente nessa companhia é um fator simples. Essa companhia ela é nova na Bolsa de Valores. Então estes dados hoje, neste mês, estão assim. Mas será que daqui a 2 anos, quando você olhar para trás, foram pagos dividendos trimestrais ou semestrais? Ou com alguma periodicidade? Ou foi só neste início de carreira na Bolsa de Valores? Não há dados históricos para se dizer que Semin 3 pode passar 10, 15 anos na tua carteira. Ela é bem recente, o IPO dela foi esse ano. Quando você entra, logicamente, nos demonstrativos de resultados, você vai ver aqui que nós temos lucro, mas o lucro do ano passado, o lucro desse ano. Então nós temos um histórico da empresa muito pequeno para se avaliar e colocá-la com um peso adequado na nossa carteira. Podemos colocar, mas pelo fato de ser um IPO, e IPO para os fundamentalistas, eles dizem muito que IPO normalmente é lançado no mercado quando o mercado está caro, tá? É meio que um sinal indireto para os fundamentalistas de que você deve pesar menos a mão, você deve se expor menos naquele momento, porque é um mercado bem aquecido. As próprias companhias sabem disso, elas esperam um momento bom no mercado para se lançar, porque elas precisam de interesse do mercado, elas precisam captar capital. Então, se você é dono, por exemplo, da Centauro, você espera lá um momento bacana
para poder lançar suas ações no mercado. Porque no momento de baixa, o mercado não vai te dar muito capital como você espera. Mas no momento superaquecido, aquele preço que você vai encontrar no mercado é um preço já melhor, acima da média, provavelmente overpriced, né, como a gente já comentou sobre a IPO, é um preço acima da média, acima do valor justo. Então, muitas vezes, os fundamentalistas, pelo fato de ser IPO, eles já ficam com um certo alerta com relação à gestão, a não pesar tanto a mão. Mas, Semin, empresa bem promissora, nós vemos aqui a margem líquida de 34%, empresa de um ramo muito aquecido, que é a mineração, com uma margem de lucro bem bacana, é uma empresa que deve estar num momento bem competitiva. Você vê um retorno muito alto, né? 45% de ROI, 64% de ROIC, muito alto, já pagando dividendos, ou seja, pelo menos aqui nesse ponto de largada já devo mostras de alguma consideração com o acionista. Então, do ponto de vista fundamentalista, sim, parece uma boa empresa, tem indicadores operacionais muito bons, muito bons. Você vê a dívida bruta muito baixa, isso aqui diz muito respeito à dívida longa e curta, a dívida total da empresa, muito baixa. E a liquidez corrente, que diz mais respeito a quanto ela deve no curto prazo, significa aqui, ela está em torno de 2, significa que ela tem praticamente R$ 2 para cada R$ 1 de dívida. Então, também indicador aí um endividamento super dentro do esperado. Tá? Quando você vai comprar uma empresa, lógico que você precisa ver os pares, as concorrentes no setor. E aqui você coloca para você ver, por exemplo, vamos para o indicador operacional. Vamos aqui estratificá-las pelo ROI, tá? Olha lá quem aparece com o maior ROI, maior retorno. Parece realmente uma maquininha de fazer dinheiro. Você vê aqui a margem líquida 34%. Você vê a gigante Vale do Rio Doce. Tem boa margem, muito boa margem, 22%. Mas mesmo a Vale do Rio Doce não vem tendo um crescimento tão fantástico como a Semin. E você olha que a Semin não tem ainda um passado de 5 anos, o IPO é recente, mas você vê que o setor, aparentemente, a MMX faliu, tá? A MMX está fora da jogada, faliu, saiu da bolsa, isso aí está cancelado. Mas você vê aqui crescimento recente, por exemplo, da Vale de 23% nos últimos 5 anos. Ou seja, setor aquecido. A Semin parece uma máquina de fazer lucros, então boa companhia. Certamente você deve considerar para sua carteira, embora com um passado recente de IPO, não tem muito histórico para nós, então não pesa tanto a mão, tá? É uma empresa que ainda precisa demonstrar histórico, consistência de lucros e consistência no pagamento de dividendos, tá? Quando nós passamos para... nós vimos as duas coisas, nós vimos aí a análise fundamentalista, para você ter noção de como trabalhar a geração de renda passiva, como se tornar um investidor de longo prazo. E nós vimos também a questão da alocação. Quando você entra no mercado, é muito mais fácil você entender investimento a longo prazo. Esse daí é muito mais fácil de se entender e de fazer. Então você mira lá muito na frente, e o futuro é sempre muito incerto, mas você mira na fase de maturação, na tua fase de maturação. O investidor de longo prazo, ele já vem desde lá a partida, trabalhando visando a fase de maturação. Tá? Então ele vai paulatinamente acumulando ativos que gerem renda passiva. O trading, no trading ele quer gerar renda extra, ele quer gerar um sistema de negócio que lhes dê ali lucros sobre lucros. Então ele visa muito mais na fase de acumulação, em passar essa fase de forma mais rápida. E falamos também que a questão de você focar mais no trading ou no investimento de longo prazo, isso depende muito de onde você está neste caminho. Se você já está mais à frente na fase de acumulação, já acumulou bem, aí é a hora de você começar a considerar realmente o maior aporte na renda passiva, tá?
Se você está muito no início, é melhor você adquirir consistência e tentar fazer a tua conta grande, ou seja, partir de uma conta pequena, mas fazer aquela conta acelerar, principalmente se a tua capacidade de poupar é pequena. Nós vimos aqueles 3 passos da geração de riqueza. Nós temos a geração de dinheiro, você gerar dinheiro através do teu dinheiro. O segundo passo, que é inclusive o fator de enriquecimento lá do Paulo Vieira, é poupar. E se você consegue poupar pouco, é bom você acelerar a tua curva de capital se dedicando ao terceiro passo, que é a rentabilidade. Então você gera um sistema de trading e isso te dá um potencial ganho exponencial. É um sistema de lucros sobre lucros. Então há essas duas peças que nós já falamos. Vou fazer um áudio específico sobre isso para vocês terem em mente, principalmente porque o mercado no momento, tá? Ibovespa está em 125 mil pontos. Então talvez não seja a hora de você considerar uma alocação de 100% dos seus recursos logo de cara na bolsa de valores. Isso para investimento de longo prazo. Talvez seja mais adequado você pensar a nível de investimento gradual, tá? E ou uma alocação mais equilibrada, por exemplo, 60-40 ou 50-50. Mas vamos partir agora para a análise fundamentalista. Análise fundamentalista também a gente não vê com tão bons olhos assim empresas recentes. Não há um histórico gráfico para você confiar no movimento da ação, no price action, movimento do preço, mas nós já podemos ver aqui coisas muito interessantes nesse gráfico. Primeiro, se nós voltarmos aqui, nós vemos aqui uma onda impulsiva, tá? Há aquela aula sobre teoria de Elliott, as ondas do mercado, e eu quero que dali vocês extraiam o mínimo possível. Dali vocês têm que extrair só ondas impulsivas e corretivas. Se você tiver isso na tua cabeça, você já vai dar um grande passo. Tá? Então você tem ondas impulsivas, aqui você começou com uma tendência de baixa e veio uma onda impulsiva muito clara, muito clara. Depois você teve aqui um topo duplo. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o momento para este primeiro momento, para vocês entenderem aqui o que eu tinha. Esta linha laranja que está aqui, isso aqui é uma média móvel de 21 períodos. Esta média móvel eu já falei alguma coisa delas lá na aula sobre indicadores técnicos, mas nós vamos falar bem mais delas na aula prática, tá? Mas a empresa lançou o IPO. O IPO aqui foi bem volátil. Olha o tamanho desta sombra aqui, então a gente já entende que o ativo já estreou aí com uma volatilidade imensa, variando aí talvez um range aí de uns 10%, veja só. 12% de range. O range quando você pega da mínima até a máxima do ativo, a gente chama de range. O range é como se fosse a faixa em que ele negociou. Negociou numa faixa muito larga neste dia e começou a cair. Fica claro aqui que ele veio caindo ao longo dos dias. E quando a gente está numa faixa lateral, a gente delimita suportes e resistência. Nós vimos na aula. Quando nós estamos numa tendência, significa que ou um suporte ou uma resistência ganharam, e agora a gente passa a ter uma resistência ou suporte dinâmicos. Né? A linha que inicialmente era horizontal passa a ser inclinada. Então aqui nós temos sim uma linhazinha inclinada. A tendência, tá? A tendência para você fazer isso aqui de forma assertiva é você pegar o maior número de pontos possíveis, ó, para tornar a linha o mais válida possível. Aqui não importa de você precisa pegar os pontos mais extremos e o maior número de toques. Aqui você pegou pontos extremos com o maior número de toques, embora ficou um pouco de sombra. Você não pode excluir, não pode ficar além da linha corpo de candle. São raras as exceções em que pode ficar para fora corpo de candle. Então esta é a linha ideal. Há algumas pessoas que preferem, principalmente quem trabalha com day trade, tá?
prefere fazer uma outra linha também paralela, é uma outra linha válida. Por quê? Porque essa linha válida aqui, ela encosta nos preços de consenso. Significa que a partir do momento que o mercado fechar acima disso aqui, já está havendo ali um consenso de que o mercado pode assumir um outro patamar. Enquanto essa linha mais extrema é a linha de destrave. Então fica aqui uma zona de valor, onde o valor está mudando. Ou, para quem faz muito day trade, na zona de valor, ele desce o prazo, ele vai para o prazo intraday, 60 minutos ou 15 minutos, e espera dentro dessa zona qualquer evento de reversão, qualquer evento. Se a tendência é baixista, ele avalia qualquer evento baixista nesses prazos mais curtos para entrar vendendo, já que o consenso do mercado é de baixa neste momento. Tá? Então você pode traçar aqui linhas paralelas, uma encostando nos fechamentos, a outra pegando os preços extremos. De forma que a linha mais válida, aquela de destrave mesmo, a linha de tendência de baixa, normalmente é considerada essa linha extrema. Ok? E aqui nós vemos que o ativo seguiu na zona de consenso. Nós falamos também na aula de ondas de mercado que há sempre ondas impulsivas e ondas corretivas. Isso aqui é uma onda impulsiva na baixa e aparentemente aqui você vê que o mercado tocou essa faixa, fez um fundo, veio para cá, fez um topo, fez novo fundo, então ele lateralizou, tá? Ele lateralizou aqui. Ainda havia a linha de tendência. O mercado também foi discutido na aula teórica, que o mercado sempre se comporta em faixas de consenso do mercado. É o consenso do mercado de que isso é uma tendência de baixa, e a tendência é sempre que toque na linha, as pessoas trabalharem na baixa, e também em preços de livre negociação. Se você tem uma linha de tendência e o mercado bota o pé, fecha candle aqui acima da linha, significa que está havendo consenso de que aquela linha já era. Os americanos falam em that's over, já era. Então, a partir do momento que o consenso passa a ser de trabalhar fora dessa linha, você passa a não ter mais preços de consenso de mercado, ou seja, o consenso passa a não ser mais tendência de baixa, mas sim de livre negociação. E nesta livre negociação você espera flutuações de topos e fundos alternados. Então vimos tendência de baixa, aqui o ativo deixou uma figura interessante, fez lá uma resistência, e aqui começou a fazer um novo fundo. Aqui tinha um fundo, aqui ele começou a trabalhar num novo fundo. E vamos acelerar aqui. Olha lá o que o ativo fez. Opa! O ativo superou a linha, tá? Ele ficou aqui numa certa dúvida. Nós vamos ver que em ondas impulsivas nós usamos médias móveis, são rastreadores, principalmente média móvel de 21 períodos e a média móvel de 9 períodos. Vejam como a média móvel 9 ela capta muito facilmente o preço. Algumas vezes ela vira para baixo, esse movimento de virar para baixo ele precisa ser confirmado. E no candle seguinte ele não confirmou. É a mesma questão do rompimento, porque isso aqui funciona como um suporte dinâmico também. Então nós temos nas ondas impulsivas o suporte dinâmico que a linha de tendência nos dá. Nós temos aqui mais ou menos uma linha de tendência, mas nós temos também a média móvel, que é um rastreador dando zonas de suporte. Notem que, muito interessantemente, o ativo subiu. Então aqui nós temos onda impulsiva. Depois o ativo fez uma nova onda impulsiva, o ativo nem esboçou muito bem aqui os fundos, ele começava a esboçar um fundo e já ia embora de novo. Então nós temos uma outra onda impulsiva e lá acima houve a formação de um topo duplo. Vê que interessante, aqui nós tivemos um fundo duplo, isso são figuras do mercado, tá?
Isto são figuras que aparecem em zonas corretivas, ou seja, o mercado aqui ele admitiu uma certa dúvida nessa faixa de negociação. Nestas zonas de faixas de negociação, normalmente nós procuramos algum sinal de acumulação ou distribuição, porque estas figuras gráficas, assim como ombro, cabeça, ombro, cabeça, ombro invertido, a xícara e alça, elas são figuras chamadas de figuras de acumulação ou distribuição, e se elas estão acumulando ou distribuindo, elas vão passar a mensagem de reversão ou de continuidade. Então nós tivemos aqui uma figura bem clássica, que é o topo duplo. Dois topos, aqui é um nível de resistência, aqui um nível de suporte, e o ativo perdeu esse suporte e ganhou impulso aí nesta nova onda impulsiva. O mais saudável para um ativo, e vimos lá na teoria de Elliott, é que ele suba e tome um fôlego, suba e tome um fôlego, ou seja, alterne ondas impulsivas e ondas corretivas. Então o ideal, com relação à pergunta já do Jackson, se ela está aí num ponto gráfico interessante para comprar, eu acho que ainda está num momento muito turbulento, não está uma leitura muito clara. Para operar, fazer operações mais curtas de swing trade e até mais para position, você precisa de uma leitura gráfica bem adequada. Nós tivemos aqui uma onda impulsiva, lateralizou um pouco, rompeu, então nós tivemos uma forte onda impulsiva e agora do nada meio que uma nova onda impulsiva. Então é impulsiva para cima, impulsiva para baixo. O papel tem uma volatilidade muito grande. Aquele papel que sobe de forma mais saudável, ele sobe, dá uma parada, congestiona, sobe mais um pouco e assim vai, com zonas de impulsão e congestão mais alternadas e mais claras. Aqui houve uma impulsão nesta pernada, houve a formação de um topo duplo e houve outra onda de impulsão. Há um conceito entre os americanos que é o último movimento recente. Alguns, como Oliver Velez, chamam de The Wall. E o último movimento recente, ele diz respeito aos movimentos de impulsão. Então aqui havia uma forte parede positiva, mas a última onda impulsiva que eu caracterizo é esta onda impulsiva aqui. Então o último muro que eu tenho é este daqui. E eu digo que é uma onda impulsiva, tanto porque ela fez movimentos fortes, você vê aqui que ela fez uma forte expansão, fazendo um pivô, e depois um outro pivô que por enquanto não chegou ainda a testar a onda 1. Jackson foi bem interessante ter posto aí Fibonacci. Há uma definição de Fibonacci com relação a esse The Wall, que é a seguinte: se aqui é uma onda impulsiva, você traça os níveis de Fibonacci e espera que, se ele retornar só até aqui os 61%, essa zona de 61%, esta zona é uma zona que ainda considera-se de forte tendência. Então, se ela tivesse parado aqui e continuado a subir, seria uma onda forte. Quando você chega até a metade, é como se fosse um campo de futebol, deste gol até este gol. Quando você chega até a metade, você está ali num campo neutro para levemente positivo. Quando você passa da metade, você está trabalhando num campo neutro com um leve viés já negativo, tá? E você vê que muito facilmente o ativo passou para este campo contralateral, né? Trabalhando aí já com um leve viés positivo. Quando chega nesta linha, que é a retração de 38%, o esperado é que ele retome, que ele reaja. Não reagiu. Ele foi cedendo, perdeu inclusive esse, e quando perde esse daqui, a tendência é ir visitar lá o gol contralateral, o campo contralateral. E a última onda impulsiva era esta, mas agora nós temos esta onda impulsiva. Este aqui é o último movimento recente, é o The Wall que está vigente, é o muro que está vigente. Então essa onda aqui nós já perdemos,
E nós vamos trabalhar agora com a última pernada impulsiva, que é esta daqui. Então aqui você traça também níveis de resistência. Notem que houve uma onda impulsiva e médias, elas indicam tendência. Então a média mais dura, que é de 21 períodos, está aqui bem inclinada para baixo, inclinação provavelmente aí de cerca de 45 graus, inclinação relevante, então pode segurar o preço. A esta retração aqui, que pode segurar o preço, e você veja que interessante que esta retração que nós vemos logo aqui acima, ela já se mostrou uma zona que segurava o preço, não tão fortemente, mas você veja aqui, ó, um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, foi até, fez um falso rompimento, uma violação, quinto dia, sexto dia, para desgarrar dessa zona. Então um nível aqui, ó, você vê de novo, bateu um dia, no outro subiu e nada engancha. Então essa zona dos 9,75 pode ser considerada aí uma zona forte, ainda virá aqui a média móvel 21. Então a princípio o ativo está aqui fazendo um repique, possivelmente para voltar a cair. Melhor estabilizar um pouco, tá? É melhor estabilizar um pouco. Os gráficos, você pode lê-los a partir da óptica do Price Action, e nós trabalhamos muito isto lá no módulo 4. O Price Action é esse movimento de preço, você checar e examinar ondas impulsivas, não é nada demais. Você veja que aqui eu nem abri ainda bandas de Bollinger, nem coloquei outros indicadores que eu trabalho também. Isso tudo aí são conselheiros, o rei é o preço, quem manda é o preço. Então aqui você precisa só identificar o sentido que está mandando, se está mandando uma resistência, se é uma tendência de baixa, está aqui mandando uma resistência dinâmica na forma de linha de tendência, ou se a tendência é de alta e está mandando aqui uma linha de tendência, uma média móvel conduzindo. Essas médias móveis que conduzem tão bem assim são chamadas de média guia. Então ela está guiando o preço, até que ela virou para baixo e no dia seguinte confirmou, então perdeu essas duas médias, ela já não se confirma mais naquilo, a tendência é ou lateralizar ou ela retestar logo um nível mais abaixo. Então vocês vejam que há uma confluência de fatores. E na análise técnica, vamos ver na prática, eu separei uma série de princípios que há na análise técnica, princípios de mensurabilidade, princípios de simetria, princípio de confirmação, princípio de confluência, princípio de momentum. Então, há todos esses princípios e um deles, há pessoas que operam só o princípio de confluência, quando há 2 ou 3 fatores se encontrando, tá? Então aqui nós temos vários fatores se encontrando, houve esta média que nós vimos segurando o preço, este nível segurando o preço, você vê que vai coincidir com a média móvel de 21 períodos, coincide aqui com a retração de Fibonacci desta última onda impulsiva. Então, com relação ao preço é isto. E eu ia falando que o preço nós temos duas ópticas, que é a do Price Action, é este movimento que o preço vai nos dando suporte, resistência, às vezes estáticos em faixas de negociação e às vezes dinâmicos. Isto é o Price Action, é a chamada análise técnica ocidental. E há a análise técnica oriental, aquela mais lenta, que forma candles. Quando você vê um gráfico de 5 minutos, você considera muito importante a formação de pivôs, de figuras gráficas, mas não tanto a leitura de candles. Um candle de força num gráfico de 5 minutos pode ser facilmente manipulável, reversível. Então a formação de candles, quanto menor o tempo gráfico, ela perde representatividade, enquanto quanto menor o tempo gráfico, você vai usar mais elementos de price action. É só o preço falando ali, formando figuras gráficas, pivô, enfim. Já os japoneses, até falo na aula que os japoneses, com a sua paciência típica, eles trabalhavam com candles, e os candles precisam ser representativos. Eles precisam ter um tempo de formação para nos passar uma mensagem. Um autor muito conhecido chamado Alexander Elder, ele trabalhava sempre com 3 telas. Ele tinha um trade system baseado com 3 telas.
E aqui já respondendo uma pergunta bem anterior, que eu iria falar na prática, do Rafael. A tela do meio do Alexander Elder é o gráfico de referência, chamado também de gráfico âncora. E geralmente o nosso gráfico âncora é o gráfico diário. Por que o gráfico diário? Porque o gráfico diário, o day trader trabalha com ele. O swing trader trabalha com ele. O investidor de longo prazo olha aquele gráfico. Então é o gráfico que todos trabalham. É um gráfico que tem uma memória na psicologia de mercado muito grande. Então é o gráfico mais representativo que nós temos. E aí o Alexander Elder põe lá de referência. À esquerda daquele gráfico ele põe o gráfico maior, que é o gráfico de maior representatividade. Ou seja, um gráfico semanal ou um gráfico mensal, em que ele vai ler os candles, ali ele vai ler a leitura, fazer a leitura de candles. Enquanto os candles estiverem subindo, naquele gráfico lento lá, ele considera a tendência de alta. Quando houver uma mensagem lá de reversão ou de alerta, ele considera fazer algum rearranjo na sua gestão de risco. Enquanto que, à direita do gráfico diário, ele parte para os gráficos em que ele usa a leitura ocidental, é o price action. São os gráficos chamados para prazos operacionais. Tá? Você tem um campo estratégico em que você vai ler os candles lá mais pacientemente e entender se o momento é mais vendedor ou comprador. E você vai ter à sua direita gráficos mais operacionais. Se o teu diário está indicando uma operação de compra, tem lá um setup bem formado, então você baixa o teu tempo gráfico, vai para os gráficos da direita, para análise técnica ocidental, para analisar esses elementos de price action, formação de suporte, figuras gráficas, todas linha de tendência no intraday, para observar pontos onde você pode entrar de forma favorável naquela operação. Tá? Então era mais ou menos isto. O gráfico da esquerda, interessantemente, o momento aqui do gráfico, ele fez uma forte barra baixista, e nós vemos aqui que realmente foi um movimento impulsivo. Veja a amplitude dessa barra, virou realmente o mercado. Vimos que passou da metade do campo, ou seja, quando você traça o Fibonacci, passou da metade do campo, está em campo de viés negativo. Tendência até de que ande, que venha normalmente retestar níveis mais abaixo. É um momento que nós precisamos de uma nova leitura gráfica, porque pode estar aí no momento de repique. Então nós esperamos alguma onda corretiva para provavelmente atuar aí no campo vendedor. Quando eu consideraria passar para o campo, para o viés positivo? Traça novamente o campo, tá? Eu disse que se a onda é negativa, se vier até aqui e quicar para baixo de novo, isto aqui é um movimento forte, tá? Se vier até o meio de campo e quicar para cá, isto foi um movimento neutro, não é tão forte. Mas se quicar neste ponto aqui, isto aqui já é um movimento mais fraco, pode ser operado, mas uma operação mais curta ou com menos dinheiro já não é tão favorável. O ideal é que você pegue movimentos fortes. E se passar desta linha aqui, aqui você já voltaria a ter viés positivo, tá? Então, da ótica do Fibonacci, é assim que se vê viés de mercado, é desta forma aí. Por hora, onda impulsiva, viés de mercado negativo, tendência é buscar patamares inferiores, vamos aguardar uma melhor leitura de mercado. E por último, ver lá a mensagem nos nossos gráficos da esquerda, tá? Os gráficos mais representativos, e você vê aqui o candle mensal. Nós vimos na primeira aula lá que nós trabalhamos geralmente com cinco tempos gráficos, são aqueles mais difundidos no mercado. Algumas pessoas abrem tempos atípicos, e nós vimos isso lá. Alguns até falam em anual e tudo, mas você tem que entender que há gráficos mais representativos, e o mais representativo deles, logicamente, o diário. Gráficos da esquerda, nesta visão aí, neste trading system de uma referência do mercado, que é o Alexander Elder, nos gráficos da esquerda você tem a leitura de candles mais forte, são gráficos mais representativos. E aqui a leitura de candle nos diz que o ativo é um ativo volátil, deixa grandes sombras, tanto aqui ó,
apontando para baixo, como uma cauda aqui, uma sombra apontando para cima agora, outra aqui apontando para baixo, bem volátil, tá? As zonas aí bem delimitadas do mercado, mas esse último movimento recente, ele tomou uma amplitude grande e já está quase engolfando o candle do mês passado.